Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e a aula de hoje é uma continuação da parte de fito-hormônios ou os hormônios vegetais. Se você ainda não assistiu a primeira aula em que eu faço uma introdução sobre o assunto e falo também das auxinas, é legal que você assista, tá? Eu vou deixar um link aqui em cima numa tag. Assiste essa aula primeiro se você está por acaso caindo nesse assunto de paraquedas. E agora, nessa segunda parte dos hormônios vegetais, eu vou tratar de giberelinas e citocininas, ok? Antes de eu começar a aula, eu quero lembrar-lhes que aqui embaixo deve estar aparecendo o meu Instagram e a minha página do Facebook. O meu Instagram é legal que você vá lá, dê uma olhada, porque eu tenho todos os quadros que eu passo em aula disponíveis no Instagram, e no Facebook você pode curtir a página e se manter atualizado com relação às aulas e também assuntos diversos de biologia. Vamos começar então aí falando das giberelinas. Primeiro, assim, uma questão histórica, tá? As giberelinas foram descobertas por um pesquisador japonês, um cara chamado Kurosawa. Esse cara estava preocupado com um problema que as plantas de arroz tinham, que cresciam de maneira exagerada, e quando elas cresciam demais, elas tombavam por causa do vento, e aí elas não davam uma produtividade legal nas lavouras de arroz. Mais tarde ele já descobriu que esse problema era causado por um fungo, ele identificou esse fungo que atacava as plantinhas de arroz, o gênero do fungo é Gibberella, e ele descobriu e conseguiu isolar logo em seguida a substância química que o fungo liberava e causava essa anormalidade. Essa substância química ficou batizada de ácido giberélico, beleza? As giberelinas, inclusive, elas são sempre lembradas como GA1, GA2, GA3, que é essa giberelina descoberta pelo Kurosawa, e esse GA é de gibberellic acid, né? Então são os ácidos giberélicos que causavam aquele alongamento exagerado dos caules de arroz e os danos à produtividade da lavoura. O que eu quero que você recorde já de cara? A giberelina, pessoal, é um outro hormônio que vai atuar no crescimento vegetal. A gente estudou na aula passada a auxina, e a auxina é o principal hormônio do crescimento, e a giberelina também tem atuação com relação ao crescimento da planta. Vamos colocar aqui, na primeira função importante, crescimento. Beleza? Ela promove crescimento de caules, principalmente na região dos entrenós, então entre um nozinho e outro a gente vai ter o alongamento celular. Vamos colocar aqui, crescimento de entrenós. Beleza? Ela promove o desenvolvimento das sementes. E ela promove crescimento também de frutos. Tá aí, frutos. Vocês lembram da aula passada que eu comentei lá da auxina e que a auxina pode ser utilizada para produzir frutos partenocárpicos? Os frutos partenocárpicos são aqueles sem pai, né? São aqueles frutos que se desenvolvem mesmo sem o processo de polinização. Então aquela estrutura reprodutiva feminina, o óvulo, a oosfera e o ovário, mesmo sem a polinização, eles podem se desenvolver um fruto se eles forem tratados com alguns hormônios. A giberelina é um desses hormônios. A gente pode pegar e borrifar. A gente faz isso com uma variedade de uva chamada uva Thompson. A gente pega os cachos da uva que estão recém se desenvolvendo, vai lá e borrifa a giberelina nesses cachos, e aí, sem o processo de polinização, as flores vão começar a desenvolver os seus ovários e transformar elas em frutos. Então vamos anotar aqui que a giberelina também pode ser utilizada para a produção de frutos partenocárpicos. Vamos colocar aqui, partenocarpia. Certo? Pessoal, a giberelina também está envolvida diretamente no processo de floração. Você lembra aí lá das aulas de caule que em cada região de inserção de folhas nós temos gemas. Essas gemas podem se diferenciar em brotos ou podem se diferenciar em flores e mais tarde frutos. E quem induz esse processo de diferenciação da gema para flores é a giberelina. Então vamos colocar que ela está envolvida no processo de floração. Beleza? Que mais, professor? Aquilo que é mais lembrado vem agora. Ele é um hormônio de crescimento, ele está envolvido no processo de floração, mas aquilo que a gente mais tem que lembrar é o que vem agora. A giberelina é o hormônio envolvido no processo de germinação da semente. Eu tenho certeza que você não vai esquecer, porque germinação, giberelina. Então coloca ali, E o que é a germinação de uma semente?
Vamos relembrar um pouquinho da estrutura de uma semente. Uma semente ela tem um revestimento externo, que a gente chama de tegumento, e dentro dessa semente a gente tem a principal estrutura, que é o embrião. Esse embrião nada mais é do que uma plantinha baby, ela está lá pronta para se desenvolver em uma planta. Só que esse embrião que está lá dentro envolvido de um tegumento, ele não consegue fazer fotossíntese. Se ele não consegue fazer fotossíntese, porque ele ainda não tem clorofila, ele não tem folhas nem nada, como é que ele consegue se desenvolver? Da onde que ele tira nutrientes para poder formar uma raizinha, para formar um caule, para depois formar as folhas? Esse embrião ele vai tirar os seus nutrientes para poder se desenvolver, para poder germinar, do endosperma, que é esse tecido que nós temos aqui nutritivo. Esse endosperma é basicamente formado de amido. Vamos colocar aqui, ó, amido. E o que é o processo de germinação? É o desenvolver desse embrião. E esse embrião se desenvolve como? Tirando nutrientes dessa reserva de amido. Para quem não sabe, o amido nada mais é do que uma cadeia gigantesca de glicoses. Várias e várias e várias e várias glicoses unidas umas às outras. O que a gibberellina estimula? A quebra desse amido e a liberação dessas glicoses. A gibberellina vai ser importantíssima na indução da atividade de enzimas chamadas de amilases. Amilases são enzimas que quebram o amido. Então, olha só, amido por meio das amilases, tá? Essa amilase vai começar a ser estimulada a funcionar em função da gibberellina, vai formar glicose, ok? E essa glicose é que vai servir de nutrientes para o nosso embrião se desenvolver e poder germinar. Vamos colocar aqui, ó, embrião, certo? Entendeu o processo de germinação? Várias sementes vão precisar de um processo de quebra de dormência para poder entrar nessa fase de liberação de gibberellina e assim conseguir germinar. A gente vai falar de quebra de dormência lá para frente, ok? Agora, outras coisas importantes que a gente tem que lembrar das gibberellinas. Primeiro, onde elas são produzidas. A gente já tem uma ideia. Ela é produzida nas sementes. Vamos colocar aqui, ó. Sementes. A gente tem produção de gibberellina nos frutos. E a gente tem produção de gibberellina também em caules jovens. Os jovens, né? Muito bem. E o transporte, professor? Como é que esse composto é transportado dentro da planta? Ele é transportado tanto pelo xilema quanto pelo floema. Floema. Isso indica que ele se difunde de maneira fácil dentro da planta, ok? Vamos então agora para as citocininas. O que é citocinina? Vamos pensar na palavrinha, ó. Cito é célula, cinina é relativa à cinese, à divisão. Então esse hormônio, pessoal, ele está envolvido no processo de divisão celular, né? No processo de cinese. Então ela vai provocar multiplicação celular. Interessante a respeito dessa citocinina, desse composto, né? Na verdade existem várias citocininas também, algumas sintéticas, algumas naturais, mas interessante a respeito desses compostos que eles foram descobertos numa coisinha chamada água de coco. Os caras percebiam que se pegassem estaquinhas de algumas plantas e botassem em meio nutritivo, essas estaquinhas conseguiam se desenvolver um pouco, mas paravam o desenvolvimento em algum momento. E aí perceberam que se jogasse água de coco nesse caldo nutritivo, ou nesse meio de nutrição das estacas, ele retomava o crescimento. Isso indicava que a água de coco, além de alguns nutrientes, tinha algum composto químico que fazia a planta se desenvolver. Então a gente descobriu mais tarde que essas citocininas eram compostos parecidos, derivados lá. Lembra da composição dos ácidos nucleicos, do DNA, que tem adenina, timina, citosina, guanina? A adenina, ela tem um composto chamado purina, e as citocininas são todas purinas. A gente não vai entrar em detalhes químicos a respeito desses compostos, mas é interessante você saber disso. Quais são as funções das citocininas? Primeiro, as citocininas, pessoal, elas estão envolvidas no processo de multiplicação celular. Beleza? Então ela vai promover multiplicação de células.
As citocininas também estão envolvidas no processo da diferenciação de brotos. Ou melhor, de gemas, desculpe. As gemas começam a se multiplicar, né, as suas células lá nas regiões meristemáticas e começam a desenvolver brotinhos. E as citocininas também estão super envolvidas num processo que a gente chama de evitar a senescência. O que seria a senescência? Evitar o envelhecimento da planta. Como ela promove renovação de células, a gente vai ter nas citocininas uma função muito nobre, que é evitar o envelhecimento dos tecidos de uma planta. Então vamos colocar aqui, ó, evita a senescência, né? Senilidade, senil é velho, né? Então coloque aí, se você não gosta dessa palavra, evita o envelhecimento da planta. E aí tem uma coisa bastante interessante a respeito das citocininas que eu vou mostrar para vocês aí nesses desenhos de tubo de ensaio. A gente usa a citocinina para desenvolver plantas em laboratório. Você pega, por exemplo, sei lá, você quer fazer um plantio de eucalipto. E aí você tem uma matriz, uma planta que ela cresce muito acima do que as normais. Ela se desenvolve muito mais, ela tem um desenvolvimento bem legal e você quer padronizar uma floresta inteira com aquela genética. Você quer usar aquela planta em toda uma floresta. Você pode utilizar as citocininas para fazer isso. Você vai tirar pedaços dessa planta. Normalmente a gente pega pedaços de parênquima, que é um tecido bem fácil de diferenciar. E aí você pega pedacinhos da planta matriz e coloca em tubos de ensaio. Normalmente você tampa isso aqui com algodão para evitar qualquer tipo de intervenção externa, né, e permitir uma troca gasosa. E aí você coloca nesse composto aqui, ó, que eu desenhei em rosinha, você coloca auxina junto com citocinina. Você vai ver que depois de um tempo, vamos botar aqui, ó, um tempo aqui, ó, auxina mais citocinina. Depois de um tempo, aquele tecido de parênquima, aquele cubinho que você pegou, ele vai começar a se diferenciar, vai formar uma espécie de uma tipo como se fosse uma verrugona. A gente chama isso aqui de calo, tá? Calo vegetativo. E esse calo vegetativo vai ficar ali um tempão em, digamos, um estado, né, de não diferenciação. O que são esse calo? É um monte de célula que começou a se proliferar por causa das citocininas. Essas células normalmente não vão se diferenciar nem em caule nem em raiz até que a gente quebre o equilíbrio entre a auxina e citocinina. Se você colocar mais citocinina, a gente vai ter a formação, deixa eu pegar aqui, de ramos. Se você colocar mais citocinina. Agora, se você alterar o equilíbrio e botar mais auxina, aí você vai ter o desenvolvimento de raízes. Se você mantiver a quantidade de auxina e citocinina igual, ela vai se manter como um calo. Se você botar mais citocinina, desenvolve raminhos. Se botar mais auxina, você vai desenvolver raiz. Ok? Muito bem. O que a gente tem que lembrar? A produção, pessoal, da citocinina, ela é principalmente realizada nas pontas, nas extremidades das raízes. Então vamos colocar aqui, ó, ápice radicular. E ele é transportado para as partes superiores da planta via xilema. Ok? Certinho, povo? Então aqui nós temos dois hormônios bem importantes. A giberelina, não esquece que ela desenvolve frutos partenocárpicos, não esquece que ela está envolvida no processo de germinação, e as citocininas, que evitam que a planta fique velha porque ela promove multiplicação celular. A gente encontra essa citocinina em abundância na água de coco. Beleza? Um grande abraço para vocês, espero que essa aula tenha sido útil, que vocês tenham entendido tudo certinho, e fiquem bem. Até uma próxima. Tchau!